Muito bom dia, queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus. Deus proverá, o nosso Deus proverá, tem sido o tema de nossas reflexões nessas manhãs abençoadas e gloriosas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante também. Nós temos falado de fé, nós temos falado de esperança, nós temos falado de ânimo, nós temos falado de otimismo. Hoje nós vamos falar do lado oposto, do lado extremo. Afinal de contas, a vida também tem dessas coisas. E a palavra de Deus nos orienta a caminharmos de todas as formas. Hoje, nós vamos estar falando a respeito da dúvida. Será que você já passou por alguma experiência de dúvida? Já no dia de hoje? Porque a dúvida está presente em nossas vidas em todos os momentos. Olha, nós temos dúvida se vamos sair tal horário ou outro horário. Nós temos dúvida se vamos fazer esse curso ou aquele curso. Nós temos dúvida se vamos trabalhar nesta ou naquela profissão. Nós temos dúvida se vamos lanchar esse tipo de lanche ou aquele tipo de lanche. Nós temos dúvida se vamos servir a Deus naquela igreja ou naquela outra igreja. Na verdade, nós temos mais dúvidas em nossas vidas do que certezas. Nós temos mais interrogações do que respostas. Talvez esta seja uma das razões pelas quais Deus valoriza tanto a fé, a esperança, o otimismo e o ânimo. Porque para vivermos nesse terreno sagrado, é necessário abandonarmos exatamente aquilo que faz parte do nosso dia a dia com muita frequência. O que é dúvida? Dúvida é incerteza, dúvida é indecisão, dúvida é hesitação, dúvida é vacilo, dúvida é insegurança, dúvida é oscilação, dúvida é estar confuso, é confusão, é indecisão, direita, esquerda, dúvida é esse estado de divisão de alma, inquietação interior, se esta ou aquela decisão. O texto que nós vamos ler nesta manhã está em Mateus, capítulo de número 11. Jesus e também um personagem muito abençoado na história bíblica, parente de Jesus bem próximo, amigo de Jesus, intercessor de Jesus. Nós podemos dizer que talvez a pessoa que mais de perto caminhou com Jesus. Nós estamos falando a respeito de um parente de Jesus, que foi criado num ambiente semelhante ao de Jesus, que tinha uma família muito próxima da de Jesus. As suas mães eram muito parecidas, eram muito devotas, eram muito servas fiéis de Deus. Os seus pais também. Tinham mais ou menos a mesma idade, cresceram mais ou menos juntos, e este era literalmente um verdadeiro precursor das mensagens que Jesus viria pregando. O João Batista. Mateus capítulo 11 diz-nos o seguinte: terminando de dar instruções a seus discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou que seus discípulos perguntassem-lhe:
tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar um outro? Jesus, porém, lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Veja bem, nesse momento aqui, João Batista, que sempre foi muito convicto a respeito de Jesus, no dia do batismo de Jesus, João estava ali batizando os seus discípulos e chega Jesus. João, com toda a convicção, diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual não sou digno de abaixar e desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Noutra oportunidade, João considerou que Jesus é o caminho que realmente leva a pessoa a Deus. João sempre pregava apontando para Jesus. E João diz: Mas Jesus, eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus disse: João, é para que se cumpra tudo que os profetas disseram a respeito de mim. E então João o batizou. Olha que coisa interessante. Agora, João está num cárcere. João está preso, João está na cadeia, e ele foi colocado lá por Herodes. E qual foi o crime, o pecado de João? João condenou a atitude pecaminosa, adúltera de Herodes. E agora ele estava ali naquele cárcere. Veja bem, senhores, as cadeias daquela época não tinham direitos humanos. O preso ficava ali naquelas masmorras, sofrendo maus tratos, muitas vezes, até mesmo por ser um judeu. O descuidado para com João ainda era maior. E se ele tinha a ira de Herodes sobre ele, com certeza ele sofria não só as dores físicas, mas também os terrores psicológicos. E João agora toma conhecimento que ele está prestes a morrer. O texto bíblico nos diz que João pede que seus discípulos vá até Jesus e faça a seguinte pergunta: Jesus, o Senhor realmente é aquele que viria ao mundo, que deveria vir ao mundo, que seria o Salvador, que seria o Libertador, que seria aquele que apontaria o caminho para Deus? Ou nós deveremos aguardar por algum outro? Olhe que momento complicado. Olhe o momento em que a dúvida foi chegar no coração de João Batista. Olha que momento mais desapropriado para se ter dúvida. Pelo contrário, era um momento de se ter muita fé. Eu penso que os discípulos de João pegaram aquela pergunta e foram para Jesus para saber a resposta. Diante de Jesus foi colocada aquela questão, e eu quero chamar a atenção dos amados irmãos e ouvintes, porque quando Jesus ouviu aquela pergunta, que era uma dúvida brutal, uma dúvida que não deveria vir de um mestre como João,
não deveria vir de uma pessoa tão preparada, de uma pessoa tão espiritual, de um líder, de um intercessor. O que deve ficar claro que Jesus entendeu a situação de João. Jesus poderia ter dito assim: João, diga para João que eu me admiro dessa postura dele. Jesus poderia ter dito assim: olha, diga a João que eu estou até decepcionado com ele. Jesus poderia dizer o seguinte: olha, diga a João que eu não esperava isso dele. Diga a João que eu estou frustrado com ele. Porque ele deveria ser um exemplo, inclusive para vocês. Em todo momento, não é pelo fato de agora ele estar num cárcere que ele vai jogar por terra tudo aquilo que ele falou. Diga para João que isso não é comportamento de um homem de fé. Diga para João que isso não é um comportamento de um cristão. Oh, não, não. Graças a Deus que nesse momento a pergunta foi feita direta para Jesus. Essa pergunta não foi feita para mim, não foi feita para você, não foi feita para ninguém senão para Jesus. Jesus que é Deus, Jesus que entende o ser humano, Jesus que entende as fraquezas, Jesus que entende as dúvidas. Jesus sabe que no momento que nós estamos com medo, a dúvida se torna mais vizinha. Jesus sabe que no momento em que nós estamos ansiosos, Jesus sabe que no momento que a nossa imunidade ela vai se abaixando, nós nos tornamos mais frágeis, nós nos tornamos mais inseguros. Jesus sabe que o ser humano vacila mesmo. Se eu estou falando para alguém que está com vergonha da vida, está com vergonha dos parentes, está com vergonha de si mesmo, está com vergonha dos demais irmãos da comunidade cristã, está com vergonha da sociedade, olha, eu quero lhe dizer que Deus te entende, porque Ele entende de ser humano, Ele sabe que a nossa natureza, a nossa essência é pó misturada com pó. Do pó viemos e para o pó retornaremos. Jesus sabe que sem Ele nós não funcionamos. Nós só vamos funcionar se nós estivermos ligados na videira. É o néctar da videira que vai fazer-nos funcionar. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus seremos sempre vacilantes, seremos sempre duvidosos, seremos sempre negligentes. Sem Jesus, estaremos sempre pensando em voltar, em abandonar. Estaremos sempre com medo. Jesus não deu essa resposta. Pelo contrário, Jesus precisava dar uma resposta tão abençoada de que quando João a recebesse, essa resposta teria que dar a ele convicção e, ao mesmo tempo, confortar o seu coração. E também confortar os corações daqueles discípulos que agora estavam tão duvidosos ou mais do que o próprio João Batista. Então, o texto bíblico diz o seguinte: olha, ide e contai a João as coisas que ouvis e também as coisas que vocês veem. Nada mais do que isso. Não precisam acrescentar nem diminuir. Os fatos falarão por si só. Diga a João que... Aí Jesus começa a dizer: os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho.
Bem-aventurados aqueles que não se escandalizar das minhas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus não fala nada a respeito da dúvida, mas ele se apresenta porque o profeta Isaías já havia dito que a característica do Messias era vir exatamente com essa roupagem que Jesus Cristo veio. E com certeza, quando João ouviu, ele teve convicção e certeza que Jesus Cristo, de fato, é o Messias. Ele podia ter certeza que estava tudo, absolutamente tudo, sob o controle. Porque, em sendo Deus, a situação estava controlada. Não havia mais o porquê temer, não havia mais o porquê ter dúvida, não havia mais o porquê ter medo. Que nesta manhã, através de indo a Jesus, você também possa lançar fora os seus medos, as suas ansiedades, as suas dúvidas, as suas inquietações, porque a Bíblia diz que a fé lança fora o medo, lança fora a dúvida. Não temas, crê somente, diz a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida, a vida da sua família, a minha vida, minha família, as nossas vidas de uma forma especial nesse dia. Que Deus possa abençoar o Brasil nesse momento que nós estamos vivendo, que Deus possa repreender esse vírus, esse coronavírus, e que logo, logo nós possamos, em liberdade, poder sair, trabalhar, estudar, glorificar a Deus com muita fé, com muito amor e muita convicção em nossos corações. Deus te abençoe, Deus proverá, o nosso Deus proverá. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.